todos, desejo que esteja tudo bem com todos. A Águia Pousou, de 1975, é um best-seller do escritor inglês Jack Higgins, que é pseudônimo de Harry Peterson, muito conhecido por seus thrillers e seus livros de espionagem. E esse escritor se tornou um dos mais requisitados de suspense e, por isso, bem-sucedidos e prolíficos do século XX, com mais de 70 romances. Especificamente, A Águia Pousou foi traduzido para mais de 60 idiomas, fazendo desse romance histórico um dos maiores recordes da literatura inglesa. O tema mistura ficção com pessoas reais envolvidas em eventos históricos, que narra uma conspiração nazista para sequestrar ou assassinar o Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Embora o enredo se passe durante o período da guerra, o livro foi escrito durante a Guerra Fria, um dos momentos mais tensos da história da humanidade, em razão do aumento da tensão entre o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e o bloco oriental formado pelos países da Cortina de Ferro, liderados pela União Soviética. O nosso dedinho de prosa é sobre o escritor e seu grande sucesso literário, que foi adaptado para o cinema em 1976, também igualmente alcançando um enorme sucesso de bilheteria e se tornando um clássico do cinema, o que não surpreende de forma alguma, porque o cast conta com astros do quilate de Sir Michael Caine, Sir Donald Sutherland e Robert Duvall em um mesmo filme. E estou a usar a camisa da banda sueca Sabaton, que tem todas as suas temáticas ligadas a eventos históricos de guerra. A música The Eagle Has Landed, que dá título ao livro em português A Águia Pousou, é da banda inglesa de heavy metal Saxon. Procurem, vocês vão gostar bastante. Antes que eu me esqueça, e por que será que o livro se chama A Águia Pousou? Sobreviventes, um dos mais famosos best-sellers da década de 1970, A Águia Pousou é um livro que foi traduzido para muitos idiomas para narrar em um enredo fictício o desembarque de paraquedistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial, sob o comando do coronel Kurt Steiner, em uma pequena vila inglesa, com a missão de capturar ninguém mais, ninguém menos do que o Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra. No ano em que foi publicado, 1975, o ano em que eu nasci, o mundo vivia várias tensões e graves transformações importantes provocadas pela alta tensão geopolítica provocada pelas complexidades da Guerra Fria. O livro de Higgins era, de certa forma, novidade com seu enredo de espionagem e operações secretas que reverberava o clima de incertezas, de medos e de rivalidades entre as superpotências. A adaptação para o cinema conseguiu capturar toda a atmosfera pesada e o espírito sombrio daqueles anos, em sintonia com as preocupações e interesses culturais da década de 1970. O futuro escritor Harry Peterson, Harry Peterson, esse é o nome, sim, de Jack Higgins, que é o pseudônimo de Harry Peterson. Nasceu no dia 27 de julho de 1929 em Newcastle,
no norte da Inglaterra e cresceu em meio a muitas dificuldades, pois seus pais se separaram quando ele ainda era criança. Logo depois, sua mãe se mudou para Belfast, na Irlanda do Norte, onde o garoto viveu a maior parte da sua infância e juventude. A experiência de viver em Belfast, uma cidade muito marcada por conflitos religiosos entre a Irlanda católica contra a Inglaterra protestante, atentados terroristas perpetrados pelo IRA e divisões sectárias entre monarquistas e republicanos, o influenciou profundamente em sua visão de mundo. Em sua idade escolar, quando ainda era criança, Harry Patterson estudou em várias escolas em Belfast e depois serviu o exército britânico, com o qual adquiriu muitos conhecimentos sobre táticas militares e como vivem os soldados. Após deixar as Forças Armadas, estudou na London School of Economics, onde se formou em Sociologia e Psicologia, e logo em seguida foi professor em escolas noturnas em Leeds, enquanto escrevia seus primeiros romances e os publicava sob diversos outros pseudônimos, além de seu nome verdadeiro, mas poucas vezes. E foi com o pseudônimo Jack Higgins que a fama internacional lhe pousou. E apesar da fama, Harry Patterson era uma pessoa muito reservada em relação à sua própria vida pessoal. Ele foi casado 2 vezes, teve 4 filhos, seu primeiro casamento terminou em divórcio, mas anos depois voltou a se casar. O mestre dos thrillers morava em Jersey, nas ilhas que ficam lá no Canal da Mancha, onde ele se dedicava à escrita e também à sua família. Patterson começou a escrever quando tinha 20 anos de idade, mas somente em 1975, com seu romance histórico The Eagle Has Landed, A Águia Pousou, que seu nome se tornou mundialmente reconhecido, graças à vendagem do livro. Patterson, ou melhor, Jack Higgins, passou a se dedicar estritamente à escrita, principalmente de romances de suspense, de temática de espionagem e de operações militares. Um dos maiores mestres de suspense e thrillers de todos os tempos da literatura inglesa. Jack Higgins escreveu seu último capítulo aos 92 anos, no dia 9 de abril de 2022. Ele deixou um legado literário que influenciou gerações de escritores de literatura, de espionagem, ações militares e ação, e continua a conquistar fãs no mundo inteiro. Sobreviventes. Quando Jack Higgins escreveu A Águia Pousou, o mundo dos anos 1970 viviam o auge da Guerra Fria, com as tensões de desconfiança e rivalidade mútuas entre as superpotências Estados Unidos e seus aliados no Ocidente e a União Soviética e países satélites do leste europeu da Cortina de Ferro e seus aliados, como China e Coreia do Norte. No ar pairavam a eterna ameaça de um conflito nuclear, a constante tensão de espionagem, contra-espionagem e competição ideológica que dominavam as relações internacionais e as fabulosas corridas espacial e armamentista. No decurso daquela mesma época, houve um enorme empenho para reduzir a tensão e melhorar as relações internacionais entre ambas as superpotências. A détente levou a negociações para limitar armas nucleares e promover diálogos diplomáticos entre os países envolvidos, como a assinatura dos acordos SALT, Strategic Arms Limitation Talks, em 1972. Um belo exemplo de como os Estados Unidos e a União Soviética tentaram controlar a corrida armamentista.
A balança da bipolarização pendia ora para um lado, ora para o outro, a depender de vários conflitos regionais e crises também. Por exemplo, a saída das tropas americanas do Vietnã e a queda de Saigon marcariam o fim da guerra em 1975. Com a reunificação do país, o Vietnã, que ficara vermelho comunista, ainda estava na mira americana, enquanto o Oriente Médio sofria com as complexas relações entre os países árabes, alguns apoiados pela União Soviética, incluindo o Irã, que não é árabe. O Irã não é país árabe. E Israel americano. A Guerra do Yom Kippur, em 1973, um ataque da Liga Árabe a Israel em seu próprio solo deflagrou a crise do petróleo. A OPEC aumentou os preços do barril de petróleo, causando um profundo impacto econômico mundial, levando graves recessões a muitas economias desenvolvidas e alterando as dinâmicas políticas americanas. E no ano anterior, 1972, as Olimpíadas de Munique registraram algo lamentável. A delegação de Israel, de desportistas que nada tinham a ver com o conflito no Oriente Médio, mesmo que tenham cidadania israelense, muitas pessoas não apoiam o governo. Foram assassinados por um grupo de palestinos que invadiu a Vila Olímpica e assassinou vários atletas. E como se não bastassem, aqueles anos também ficaram assinalados por importantes mudanças políticas lá na África, como a Revolução dos Cravos em 1974, quando Portugal vivia uma revolução pacífica que derrubou a ditadura do Estado Novo de Salazar, cujo lema era Deus, Pátria e Família, estabelecendo finalmente a democracia em 1975. Nem a América Latina escapou das mudanças, dos ventos da mudança, onde diversos países, incluindo o Brasil, poucos anos antes, atravessaram traumáticas transições políticas agravadas por golpes militares e implantações de regimes autoritários de esquerda ou de direita. Então, a década de 1970 também foi intensamente agitada social e culturalmente. Movimentos sociais de direitos civis e de igualdade de gênero surgiram e se fortaleceram. Na cultura e na mídia, o cinema, a literatura e a televisão começaram a explorar esse novo filão que espelhasse a complexidade e o dinamismo do clima de insegurança marcados pelos conflitos da Guerra Fria, da corrida espacial e das ditaduras, através das páginas de livros e das lentes de filmes de ação, espionagem, operações militares, guerra e conspiração. Um campo extremamente fértil para escritores como Jack Higgins, que praticamente foram os pioneiros no gênero literário de espionagem, suspense e thrillers militares, bordando enredos empolgantes que combinavam retalhos históricos com ficção. Higgins foi genial a aproveitar a perfeita atmosfera daqueles anos para a publicação do seu grandíssimo The Eagle Has Landed, a águia pousou, que mesmo se passando na Segunda Guerra, imediatamente despertou o interesse dos leitores, que o elevaram à categoria de best-seller pelo suspense, personagens bem construídas e combinação da pesquisa de detalhes dos fatos históricos entremeados à ficção. E claro que o sucesso do romance chamou a atenção dos estúdios cinematográficos de Hollywood, que logo se agitaram em busca de roteiristas para adaptarem o livro para a sétima arte. E claro também
de procurar advogados que pudessem seduzir com contratos o escritor. E com o roteiro pronto, a missão militar foi para o famosíssimo diretor John Sturges, de clássicos como Sete Homens e um Destino e Fugindo do Inferno, e rodado em cenários reais do vilarejo de East Anglia, na Inglaterra, cuja paisagem e casas antigas ajudaram a capturar a atmosfera da época. Além de muitos de seus moradores, aí vem um dado interessante, o filme é de 1976, então pessoas que tinham 60, 50, 60, 70 anos de idade naquele momento em que o filme foi rodado, 30 anos antes, 35 anos antes, estavam com seus 20, 30 e 40 anos vivenciando a Segunda Guerra Mundial. Então, esse clima de veracidade, ou, como na literatura diz, verossimilhança, também esteve presente no filme, garantindo que essas pessoas atuassem como figurantes ao lado de uma constelação de astros consagrados como o inglês Sir Michael Caine, no papel de Kurt Steiner, o canadense Sir Donald Sutherland, como o espião inglês Leon Devlin, e o americano Robert Duvall, interpretando o Coronel Raddle. Assim, naquele ano, 1976, nas telonas estreava A Águia Pousou, a mega produção de sucesso, de enorme sucesso de bilheteria, com a grande atuação de Sir Michael Caine. Não poderia ser diferente, citada como um dos principais destaques da película. O empolgante A Águia Pousou começa com o narrador descrevendo como ele descobriu os planos e documentos secretos nazistas da Operação Águia durante a Segunda Guerra Mundial, a missão de capturar Winston Churchill. Um dos principais líderes nazistas, o comandante das SS, Heinrich Himmler, elabora o audacioso plano para sequestrar ou matar o primeiro-ministro da Inglaterra. Em pleno solo inglês. Muito audacioso, hein? Para a operação é convocado o coronel da Abwehr, o serviço de inteligência alemão Max Redel, que fica sabendo que o premier, de repente, quem sabe, por acaso, estará em uma pequena vila em Norfolk. Então, o herói de guerra, mas também problemático e já punido várias vezes por insubordinação, o coronel da Luftwaffe, Kurt Steiner, foi escolhido para liderar a missão em troca de ser libertado de uma prisão junto com membros da sua equipe. A equipe de Steiner é treinada para se passar por uma unidade militar polonesa e assim conseguir se infiltrar na Inglaterra sem levantar suspeitas junto com um espião irlandês que era simpatizante da causa nazista, o capitão Leon Devlin. Então, fingindo serem soldados aliados em treinamento, a equipe polonesa de Steiner chega ao vilarejo de Studley Constable, onde provavelmente Churchill passará o final de semana. Os soldados poloneses se mostram muito simpáticos e rapidamente fazem amizade com os moradores, como o padre da vila e a jovem Molly Pryor, que inicia, vejam só, um romance com o espião irlandês Devlin. Então, será que Churchill realmente irá para Studley Constable? Se a equipe de Steiner preparar a emboscada, conseguirá cumprir a missão de se aproximar de Churchill, caso ele apareça? E os moradores descobrirão a verdadeira identidade dos polacos? E o que acontece? Para vocês saberem como a águia pousou,
Vocês terão que ler o livro. E eu já li esse livro. Era do meu avô, que era major médico e gostava muito desse gênero de literatura e filmes de espionagem. E eu também assisti a esse filme junto dele. Me lembro que a gente estava na sala de televisão e eu sentado, normalmente eu sentava no chão e ele sentava no sofá e ele estava muito empolgado, contando histórias. Era tempos nostálgicos, tempos nostálgicos. Vocês podem acreditar, essa é uma história de suspense e guerra que vai deixá-los imersos nas páginas do começo ao fim. Eu tenho maravilhosas lembranças desse momento de leitura e também de ver o filme com o meu avô. Sobreviventes, entre teorias de conspiração, rumores e especulações sobre operações secretas da Segunda Guerra Mundial, havia uma espécie de lenda urbana de um plano nazista para capturar Winston Churchill de fato. Assim, a águia pousou refere-se a esse plano dos nazistas, com a águia se referindo ao emblema da águia imperial do Terceiro Reich, que representa o poder e a força militar da Alemanha nazista. Já o verbo pousar, que aparece pousou, indica que a águia ou o plano chegou ao destino e está pronto para a missão. Uma interpretação é a metáfora por trás de a águia pousou. Um predador, a águia, que se aproxima da presa, Churchill, e o perigo iminente. A operação é como uma águia em busca de um alvo. E o pouso, o momento em que a operação realmente começa a ser implementada. Sem dúvida, o título cria uma imagem muito forte, poderosa e extremamente simbólica, que reforça a sensação de que o plano dos nazistas é tão ambicioso quanto o perigo em si. Uma personagem que fez muito sucesso tanto entre os leitores quanto pelos fãs do filme é o espião irlandês Liam Devlin, que no filme é interpretado por Sir Donald Sutherland, que se tornou tão popular, mas tão popular, que o escritor precisou, vejam só, de escrever vários livros com o espião como protagonista, ou melhor, antagonista. Entre livros e filmes, A Águia Pousou influenciou incontáveis outras obras de ficção ambientadas durante a Segunda Guerra Mundial, por meio de uma trama sobre uma audaciosa missão secreta nazista em pleno solo britânico, que instigou outros escritores e cineastas a explorar ideias semelhantes, misturando fatos históricos com um enredo fictício, um enredo criado, um conceito que se tornou um filão para thrillers e romances históricos após o boom do livro, com um enredo sobre espionagem, contra-espionagem, guerra, operações militares, ação, suspense, dilemas morais e conspirações que estão presentes em muitas séries de TV, em muitos filmes e livros também. Sobreviventes, o nosso dedinho de prosa foi sobre esse grande escritor Jack Higgins e seu clássico publicado em 1975 e adaptado para o cinema. The Eagle Has Landed, a águia pousou, cujo cenário e enredo refletem os intensos conflitos da maior guerra do século XX, mesmo escrito durante um período de outra grave tensão geopolítica, a Guerra Fria, que está presente hoje em dia, em pleno século XXI. Veja o que acontece na Europa. União Soviética,
contra a OTAN. União Soviética foi de propósito, porque a Rússia está com ideias... Putin está com ideias expansionistas. Essa é uma verdadeira aula de história que vale a pena a leitura. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço. Não deixem de ouvir algumas músicas de Saxon e Sabaton. Um forte abraço e valeu!